Muito boa noite, pessoal da comunidade Oxente RH. Hoje, mais uma Oxente Class, daquelas que são bem arretadas, com um dos nomes que a gente vai fuçando aí no mercado, se conectando, se inspirando e trazendo aí muito conteúdo bacana para vocês. Hoje a gente tem a presença do Bruno Cunha. E aí, Bruno, aqui a gente tem, de uma forma bem carinhosa, né, como a gente pode fazer um carinho para quem chega aqui dentro da nossa comunidade, né? As pessoas que participam aqui da nossa Shake Class ou dos nossos eventos presenciais, eles sempre já sabem um pouquinho da característica, né, bem nordestina, que a gente traz aí cada vez que a gente vem trazendo novidades, pessoas novas, para se conectar um pouco com nossa cultura aqui dentro da comunidade. E aí, muito melhor, né, com certeza, do que eu apresentar, vai ser o Bruno, mas eu vou trazer aqui um arranhadinho de um cordel. Eu não sou cordelista, mas a gente sempre faz um cordelzinho para fazer a apresentação dos nossos palestrantes. Então, levando em consideração que eu não sou a pessoa principal para isso, mas com um carinho bem gostoso aqui para apresentar o Bruno, que é consultor de RH, especialista em carreira, com mais de 10 mil horas de atendimento de primeira, a grandes executivos, sempre à sua maneira. Mais de 60 mil seguidores no Instagram, veja bem, 39 mil estão no LinkedIn também. Muitas matérias publicadas, colunista nota 100. No Oxente Class de hoje, Bruno Cunha vem trazer um bate-papo importante para a turma aprender. Uma troca de experiências muito a pena vai valer. Seja muito bem-vindo, Bruno. Passo as palavras para você. A turma é toda sua. Nós temos aí um tempinho para a gente poder contribuir, beber um pouco dessa tua fonte. E eu tenho certeza, como vários outros, você não vai ser diferente, vai ser muito bacana aqui conosco. Thaís, passo a palavra a você para também a gente poder amarrar essa apresentação e poder passar para o Bruno aí, toda a nossa turma aqui do Oxente Class. Estamos aí na expectativa de beber da fonte, foi o que a gente falou lá na postagem de hoje, beber da fonte, tenho certeza que vai ser uma noite muito rica, muito transformadora. A gente sempre fala que um dos nossos pilares é transformação através de conhecimento. Tenho certeza hoje que todo mundo vai sair diferente de como entrou. Bruno, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, para compartilhar com a gente aqui durante a noite de hoje. Então, eu te passo a palavra e fique à vontade. Que maravilha. Antes de mais nada, queria agradecer, Thaís e Fabiana, boa noite a todos. Agradecer pelo convite, porque é sempre um prazer estar falando sobre a temática carreira, mercado de trabalho, né, como consultor de carreira que sou já há tantos anos, e ao mesmo tempo, compreender a evolução profissional, para mim, eu acho que é um dos grandes desafios, né, não só da compreensão do ponto de vista das nossas hard skills, mas também pensando, né, de como a gente pode mudar cenários, de como a gente pode entender que a nossa responsabilidade enquanto RH vai além do que as próprias práticas de recursos humanos, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Bruno Cunha, sou headhunter e consultor de carreira já há 19 anos, fui ex-franqueado da Cato. Eu acredito que em algum momento vocês já tenham recebido o e-mail da Cato no spam de vocês, e fui franqueado em 3 estados do Nordeste, né? Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E a Cato foi vendida em 2011 para o grupo de investidores americanos, a Global Tiger Management, o grupo SIC da Austrália. Nós éramos concorrentes no Brasil, a Cato e a Manager, e esses investidores, eles compraram no Brasil a Cato e a Manager, e aí, se vocês colocaram o currículo na Cato, não coloca na Manager, se colocar na Manager, não coloca na Cato, que hoje é a mesma base de dados. E aí, a Cato sendo vendida, nós éramos em 24 escritórios no Brasil todo, eu era entre esses franqueados, e nós fomos de uma hora para outra convidada a deixar a Cato, porque os escritórios, que era a divisão offline, acabou sendo destituída, claro que muito motivada pelo pouco retorno, né, que esses escritórios representavam comparado ao universo online. A Cato era dividida em 2 universos, a Cato Online, currículos online, o site de empregos, e a outra divisão era a parte offline, que era a parte de consultoria em gestão de recursos humanos. Então, posso dizer que eu vim de uma boa escola, né, uma das maiores consultorias de RH do Brasil, e isso fez com que a gente pudesse imprimir no mercado, através dos nossos projetos, das nossas prestação de serviços, das nossas consultorias, grandes projetos em grandes empresas, com grandes profissionais de recursos humanos, né? E aí, naquele momento, em 2011,
nós recebemos esse comunicado da venda da marca, né, e consequentemente os 24 escritórios saíram de cena, e aí cada escritório seguiu o seu rumo, e foi quando naquele momento eu tinha que decidir a minha carreira, né, que eu não era Cato, eu estava na Cato, eu não era Cato. E aí eu pude entender um pouco mais lá atrás, com mais maturidade, como se daria esse processo de mudança e pensar exatamente nas próximas perspectivas de carreira enquanto profissional. E aí foi quando eu enveredei criando uma marca própria de consultoria. Então, hoje eu trabalho como assessoria de carreira Bruno Cunha e hoje eu presto serviços não só para pessoas jurídicas, também para pessoa física, mas muito mais fortemente nos últimos anos, em função do grande desastre econômico que nós tivemos, eu acabei migrando um pouco a minha orientação para o universo pessoa física, foi quando eu me tornei um headhunter bastante reconhecido no Brasil todo, e principalmente atendendo profissionais aí também no Brasil todo. Então hoje eu não atendo profissionais só de Pernambuco, né, nas minhas mentorias, nos meus atendimentos online, e trabalho especialmente com consultoria de recolocação, outplacement e gerenciamento de carreira. Então todo profissional que esteja buscando aí um processo de desenvolvimento profissional, né, seja recolocação, seja mudança de cargo, mudança de área, desenvolvimento profissional em específico, todas essas, né, essas facetas que a carreira nos oferece, eu acabo atendendo. Inclusive, hoje tem uma grande tendência, em função do gig economy, a gente vai falar um pouco sobre isso logo em seguida, a perspectiva de um universo maior de profissionais autônomos ou liberais, né, saindo do mercado formal e indo para o mercado informal, e isso está fazendo com que também as carreiras autônomas liberais sejam planejadas. Outro dia eu recebi um médico, por incrível que pareça, e ele tem duas clínicas, e dizia assim: Bruno, olha, eu não sei mais o que eu faço com a minha carreira, com os meus clientes, porque eu estou com dificuldade de cliente, eu estou com dificuldade de me projetar para o mercado, de ampliar o meu posicionamento estratégico, até mesmo de aumentar a minha visibilidade profissional. Então, veja, é uma realidade, só que agora não compete somente àqueles profissionais que são seletistas gerenciar suas carreiras, mas também profissionais autônomos liberais, também em função dessa grande competitividade, né, no mercado. E aí a gente vê muita gente perdida, né, no mercado de trabalho como um todo. Muitos profissionais autônomos se transformando em autônomos liberais, sem nenhuma construção de carreira, muitas vezes sem uma qualificação técnica específica, ao mesmo tempo sem um planejamento prévio disso, e muito mais dentro de um processo que pode se transformar numa pura frustração, porque esse profissional não vai conseguir alavancar a sua carreira enquanto profissional autônomo liberal, em função das suas próprias fragilidades de carreira. Então, eu atendo advogados, arquitetos, médicos, psicólogos, enfim, profissionais em gerais que são também numa carreira autônoma liberal. Então, a temática que me resume, eu poderia dizer, é carreira. Né? É aquilo que eu entendo, é aquilo que eu domino, é aquilo que me sinto confortável. E quando a gente vai para as empresas também, se falar de carreira é algo extremamente importante. Mas quando as meninas me convidaram, a gente até chegou a alinhar essa temática, né, Fabiana e Raiz, de trazer um resultado de uma pesquisa que nós fizemos no finalzinho do ano 2023. Essa pesquisa é uma pesquisa que a gente decidiu fazer dentro de uma comunidade que nós criamos, a comunidade RH em Transformação. E essa comunidade, na verdade, ela tem é um pouco diferente das comunidades existentes, né, no Brasil todo. A gente quer, na verdade, agora em 2004, fortalecê-la, mas a gente tem a intenção, na verdade, de desenvolver as práticas de recursos humanos. A gente meio que está cansado de participar de grupos de RH, onde a gente escuta aquelas perguntas e aquelas solicitações. Me fala uma indicação de alguém que faz café da manhã. Me fala de uma indicação que a gente possa contratar uma banda, que a gente faça tem uma sugestão de um formulário para utilizar no processo demissional. E aí, veja, né, são coisas muito embrionárias, muito básicas, evidentemente, que faz parte do processo de desenvolvimento, mas depois que a gente caminha uma jornada, a gente começa a perceber o quanto assuntos relevantes tem para a gente poder debater e discutir, e até agradeço, fiquei muito feliz com o convite da Fabiana e Thaís, de entrar aqui nessa comunidade e colaborar para essa perspectiva de visão um pouco mais ampla, né, um pouco mais estratégica, e principalmente questionando o verdadeiro profissional de recursos humanos no mercado de trabalho, né, e a sua atuação. Né? A gente sabe que muitos profissionais da área de recursos humanos são oriundos da área da psicologia, evidentemente, né, como psicanalista e administrador de formação que sou, muitos deles são vindos da administração ou da psicologia ou de outras áreas, né? Mas muitas vezes a sua atuação é uma atuação
estritamente operacional, né? E isso a gente já vem ouvindo há anos, né? Como é que é se tornar um RH estratégico? O que é se tornar um RH estratégico? Como é que a gente sai desse limiar operacional para se transformar um profissional mais robusto, né? E aí a gente começou a perceber no mercado de trabalho aí afora, milhares de consultores ensinando o RH a se tornar estratégico, e quando você vai olhar para a carreira desses profissionais, eles nunca ocuparam uma função estratégica, né? E aí profissionais se transformando em consultores de carreira, e quando a gente vai olhar para a carreira desse profissional, ele nem gerencia a carreira dele, ele gerenciou, né? Então, veja a grande desordem social que nós estamos vivendo no mercado de trabalho, em função não só da crise econômica, mas também da transformação do mundo do trabalho e também das transformações que estão indo em direção ao gig economy, né? O que o gig economy prega, que já acontece muito fortemente nos Estados Unidos, América do Norte, Europa, etc. É uma prática que se prega que muitos dos profissionais, das áreas profissionais em geral no mercado de trabalho, se transformarão em prestadores de serviço. Então, eu tenho o meu serviço, ofereço para uma determinada empresa, e é por isso que a gente justifica esse movimento de cada vez mais os níveis hierárquicos executivos serem contratados como prestadores de serviço, né? Existe já uma tendência aonde, por exemplo, eu sou um profissional da área de marketing, sou um gerente de marketing, a empresa já me contrata como prestador de serviço ao invés de CLT, mas vai começar a surgir modelagens de contratação por cargas horárias. Vem para a minha empresa e cumpre X carga horária na área de gestão de marketing, você colabora com a tua expertise e depois, o serviço se encerra, e a gente vai poder a gente já está vivendo isso, apesar de muitos da gente não reconhecer, essa prática, né, de troca de serviços, né, um mundo do trabalho que começa a se transformar de uma perspectiva ampla, principalmente dentro de uma configuração de uma legislação trabalhista que não ajuda nem o profissional nem as empresas a sobreviverem, e aí o sistema começa por si só passar por transformações para que ele consiga coexistir, né, dentro, né, da sua natureza, né, o que a gente preserve, a própria conjuntura da realidade do mercado de trabalho como um todo. Então, em função de tudo isso, eu mergulhei nos últimos anos, né, na área de carreira, nessa temática, busquei várias formações, busquei vários cursos, né, e me sinto hoje muito habilitado, muito mais preparado para chegar a falar com um profissional que chega para mim e diz assim, vou deixar a minha carreira e vou largar tudo para cima. Aí eu digo, calma, né? Muita calma, porque a gente não pode entrar nesses modismos que surgiram. Tem profissionais jogando as suas carreiras para cima, simplesmente abandonando as suas trajetórias para fazer isso ou aquilo, ou se transformar em prestador de serviço, ou consultor, ou o que lá que seja, e muitas vezes essa carreira não consegue se sustentar, não consegue ser perene, não consegue ter longevidade em função disso, né? E aí vocês observem comigo, vocês que atuam na área de RH, quantas pessoas durante e pós a pandemia a gente conheceu que resolveram dar consultoria, estão com Instagram, com YouTube, com redes sociais ativas, LinkedIn, quando vocês vão conhecer as consultorias, o nível de superficialidade é enorme. Veja, não tem sustentação. Você vê pelos vídeos, pelos discursos, por as propostas de vendas, pelas abordagens técnicas, e essas pessoas estão na iminência de comprometer as suas carreiras de curto, médio e longo prazo, né? Então, evidentemente que aí a gente vem com aquela fala muito importante, né? Mas, Bruno, essas são as alternativas que tem no momento, porque o mercado de trabalho não tem vaga, né? Mas não tem vaga, mas eu posso estruturar a minha carreira para que ela tenha vaga. Não tem vaga para aqueles profissionais que não conseguiram permanecer no mercado de trabalho formal, né? Não conseguiram atender aos critérios que o mercado exige. E aí a gente começa a entender que esses profissionais, alguns deles foram expurgados do mercado de trabalho formal e, sem alternativa, resolveram ativar outros papéis da carreira, né? E é algo muito sério. Evidentemente que todos nós estamos nesse barco, mas a gente precisa ser muito cuidadoso, né? Nos serviços que a gente vai contratar, nas abordagens técnicas que estão sendo comercializadas aí afora, em tudo que a gente venha fazer um curso de extensão, curso rápido online, enfim, precisamos ter muito cuidado, porque nem tudo que a gente vê, de fato, é sustentável, é agregador em termos de valor para a nossa vida profissional. E aí imagina a gente, enquanto RH, passar por esse processo, imagina aquelas pessoas que não têm uma cultura de gerenciamento da própria carreira,
entrou no processo de desespero, sai fazendo os cursos da moda, fazem uma transição de carreira, sai de uma graduação para outra, fecha a carreira e vai ser autônomo liberal e vira consultor. Veja que grande salada que nós estamos vivendo, né, no mundo do trabalho. E, naturalmente, surge o desafio da gente poder ou ter que gerenciar tudo isso, né? Eu costumo sempre dizer que quando chega um profissional para fazer uma análise de carreira junto comigo, eu sempre digo assim, veja, primeiro, você planejou a tua carreira? Bruno, não planejei. Ok, mas o que é planejar a carreira? Né? Ao mesmo tempo, você saiu do mercado de trabalho por quê? O que você acredita ter levado a você sair do mercado de trabalho? De você não conseguir atuar mais no mundo CLT, no mercado formal. E essas pessoas muitas vezes não têm respostas. Porque as respostas estão, na verdade, na defesa ou na fuga de dizer assim, eu saí do mercado de trabalho porque faltou oportunidade e eu estou fazendo atalhos na minha carreira. E a gente percebe muitas vezes que há uma grande fragilidade ou na qualificação, ou no tempo de experiência, ou no desenvolvimento das competências comportamentais. E aí veja que esse profissional não é consciente, ou ao mesmo tempo resiste ou não quer aceitar, e busca esse movimento, né, de sair do mercado de trabalho, de evadir-se do mercado de trabalho formal, em busca aí da construção do seu caminho, mas de um caminho que, na verdade, pode não conversar com nenhum outro caminho, nenhum outro fator externo do mundo do trabalho, né? E ele ficar sozinho, perdido, achando que está construindo uma carreira e muitas vezes não está. Então, no finalzinho do ano de 2023, eu e a Ana Carla Cantarelli, acredito que vocês devam conhecer, uma consultora de RH, bastante já, não vou dizer antiga, porque nós não somos antigos, somos um pouquinho mais experientes, e na verdade a Ana Carla, a gente bateu um papo um outro dia, e a gente disse, Ana Carla, vamos fazer uma pesquisa para a gente fazer um estudo do profissional de recursos humanos? E aí foi a primeira edição de 2023, a gente quer expandir essa pesquisa para esse ano 2024, e a gente conta com a comunidade do Oxente RH para isso. Quanto mais a gente puder ter dados, informações desse processo evolutivo, para nós será mais gratificante. A gente está pensando em fazer no Nordeste inteiro, inclusive levar aos poucos para todo o Brasil, para a gente poder levar essas discussões, porque o nosso intuito não é só vender os nossos serviços, evidentemente somos profissionais de consultoria, mas antes de tudo, a gente, quando conversou eu e a Ana, a gente tentou seguir uma linha de que nós precisávamos fazer com que nós, profissionais de recursos humanos do nosso setor, da nossa área de atuação, acordasse. Opa, perdemos o Bruno ou fui só eu? Acho que foi ele mesmo. Fala com ele no WhatsApp, por favor, Fabi. Estou falando agora. Perdemos o Bruno. Olha, quem tiver com a câmera ligada, acesa, aberta, vai participar de um sorteio mais tarde. Opa! Aqui na sala? Vai participar No final do sorteio. Só não digo que... é caixinha misteriosa. É ou um presente ou um Pix. O que é que vocês preferem? Agora eu não vou dizer o que é, não, viu? Boa, Naomi. Tô dentro. Oi, Bruno, tá no mute o seu. Oxe, queria que já tava, viu? Não sei o que aconteceu, vocês me ouvem? Eita, voltou, Bruno. Sim, agora Legal. Eu não sei o que aconteceu, eu até verifiquei a internet, mas não tá tudo bem. Bom, e aí, concluindo a perspectiva Você voltou Ana sem Carla, vídeo, tá? Agora. Deixa eu ver, agora sim. Vai. estão me vendo e me ouvindo? estamos. Joia. E aí, ao final do ano 2023, a gente decidiu fazer essa pesquisa para a gente exatamente aprofundar essa realidade dos profissionais da área de RH, não no sentido de criticá-los ou fazer juízo de valor disso, mas muito mais da gente fortalecer essa categoria, né? E principalmente a gente desenvolver ou elevar o nível de atuação desses profissionais para patamares mais complexos, mais estratégicos dentro da atuação, né, que nós temos. E aí, por incrível que pareça, nós apresentamos esse resultado no César School, no primeiro evento que nós fizemos no finalzinho do ano passado, e a gente fez um exercício, né, eu gostaria muito de repetir esse exercício aqui, mas infelizmente por ser online, a gente depois pode ver como fazer isso. A gente fez um exercício ao final do nosso encontro, onde a gente ensaiou uma pequena prática de gestão de competências, né, e a gente pediu para os RHs definir quais seriam as competências comportamentais para um determinado cargo,
mais operacional e competências para um determinado cargo de nível um pouco mais tático, nível de coordenação e chefia. E a gente deixou todo mundo responder. Ao final disso, quando a gente foi fazer a coleta dessas respostas, a gente percebeu que cada RH, ou cada grupo, melhor dizer, respondeu competências distintas entre si. E naquele momento foi um questionamento muito importante para nós, porque nós estávamos falando de uma ferramenta de metodologia projetiva, né, que é a teste de competências que nós utilizamos aí no mercado do trabalho já há anos, né, independente de qual teste, não importa, mas a gente simplesmente trouxe para a gente discutir e debater possível conceito de competências, e quando a gente descobriu ao final, cada grupo trouxe uma realidade diferente frente às competências comportamentais para um cargo operacional, para um cargo de nível tático. E naquele momento foi uma surpresa para todos, porque todos se questionaram assim, mas não era para ser a gente ter uma visão homogênea, por todos nós sermos da área de recursos humanos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista conceitual, né? E, na verdade, a gente não encontrou essa visão única, essa visão homogênea naquela perspectiva. E o que é que isso nos traz como ponto de reflexão? Nos traz exatamente o que nós iremos abordar na nossa pesquisa, no resultado da nossa pesquisa hoje. E trazer, na verdade, até onde vão as competências do profissional de RH, e a gente titulou a pesquisa em 3 pilares: admissão, demissão e carreira do profissional de RH. Né? Como é que estão a carreira dos profissionais de RH? E a gente teve um resultado assim formidável, independente do resultado ser positivo ou negativo, acho que não é o mais importante, mas a gente pôde enxergar a realidade de 252 profissionais de recursos humanos, né? E a gente vai poder compartilhar esse resultado com vocês, para que a gente possa aqui, e aí uma coisa que Fabiana e Thaís me recomendou, e eu acabei compartilhando com a ideia também, é da gente discutir essa perspectiva, ter um espaço ao final, né, Fabiana e Thaís, da gente discutir sobre esse resultado, entender o que nós podemos fazer com ele e, ao mesmo tempo, elevar essa atuação do profissional de RH como um todo nas organizações. A gente entende, enquanto economia, a importância do papel de recursos humanos frente a uma economia, frente a uma sociedade. Porque o RH é que promove mudanças culturais, transformações, inovação, novos valores e formas de pensar, sentir e agir de formas diferentes. Nós que apoiamos esse processo, né? E quando a gente olha para isso, a gente vê nos anúncios de vagas, nos grupos de RH, o quanto o RH é denunciado por um anúncio de vaga que ele envia nos grupos. O quanto a gente vê a qualidade daquele anúncio, o quanto representa que ele é um RH extremamente operacional, é um RH realmente estratégico. É um conjunto de atribuições que não estão bem definidas, é um salário que está desalinhado com o mercado, e aí, veja, a gente começa a pensar sobre o subsistema. Será que essa empresa tem um plano de cargos e salários? Será que essa empresa tem atribuições de responsabilidade definidas? Será que essa empresa tem uma carreira para que o colaborador cresça internamente? E aí, o desdobramento desses questionamentos são enormes. A gente ainda vê nos grupos de RH um anúncio de gerente ganhando R$3.000. Veja como é gritante quando a gente vai para as práticas de recursos humanos. Então, esse cara não é um gerente, é um líder, é um encarregado no máximo. E por que a empresa está chamando de gerente? E por que esse anúncio não conversa com o mercado de trabalho, ou conversa de forma distorcida? E aí a gente começa a enveredar para N questões. E claro, a intenção daqui é muito mais trazer provocações, e como gosto muito da minha abordagem, né, eu gosto muito de trazer provocações saudáveis, para que a gente possa buscar essa ascensão, né, do profissional de recursos humanos, porque ele agindo de forma cada vez mais estratégica, ele naturalmente faz com que a empresa ganhe um valor estratégico, né, da área de recursos humanos dentro dela, e consequentemente esse negócio se desenvolve. Esse negócio se desenvolvendo vai gerar maior empregabilidade, se essa empresa se desenvolvendo, vai haver crescimento, essa empresa se desenvolvendo, o nosso país evolui do ponto de vista da perspectiva do próprio desenvolvimento socioeconômico. Então, ainda assim, né, a gente pode, algumas pessoas até falam para mim, Bruno, mas essa é uma visão muito audaciosa do querer que o RH mude o mundo. Não é mudar o mundo. Ao menos ele tem que cumprir com as suas reais responsabilidades como um RH estratégico, né? Outro dia eu recebi um executivo, um gestor de uma empresa de recursos humanos, de uma grande empresa local.
E ela me procurou, uma gestora de RH, e no primeiro atendimento ela dizia assim: Bruno, eu estou numa empresa onde o RH não é estratégico, eu queria uma mentoria para ajudar a tornar o RH estratégico. E aí eu tive que fazer uma pergunta para ela. Eu disse assim: você acredita então que a empresa precisa ser estratégica para você conseguir atuar estrategicamente? O que faz um RH estratégico é o profissional ser estratégico e lidar com temas complexos, dimensões complexas, para que eleve a atuação do RH para dentro dessa empresa, a empresa possa enxergar o RH de forma diferente. E aí é o que a gente escuta nos processos seletivos de recursos humanos, quando a gente vai selecionar profissionais da área de RH, a gente escuta assim: eu saí daquela empresa porque o RH não era estratégico. O profissional de RH tem esse discurso nas suas entrevistas. E aí, a grande pergunta que a gente tem que fazer: então quer dizer que eu só consigo atuar de forma estratégica quando a empresa tem um RH estratégico? Mas o que faz um departamento ser estratégico é o profissional que está à frente dele, à frente daquele departamento, né? E aí a gente começa a refletir quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, quem vem primeiro, né? Eu preciso ocupar o cargo para me sentir no cargo, eu preciso primeiro me sentir no cargo para ocupar um cargo. E aí, veja, essa gestora de RH saiu do nosso encontro extremamente incomodada, desse primeiro encontro nosso, e ela percebeu que ela tinha que se desenvolver profissionalmente. E aí, a gente percebe o quantos profissionais de RH precisam se desenvolver profissionalmente, porque a gente, enquanto RH, cuida de todo mundo, e quem cuida da gente? Veja, nós estamos órfãos nesse processo. Quem cuida da nossa carreira de recursos humanos, né? E aí foi quando, né, lá atrás, alguns anos atrás, eu acabei criando uma mentoria voltada exatamente para o desenvolvimento e acompanhamento e aprimoramento das competências, né, de profissionais de recursos humanos, né, voltados para todos os subsistemas de RH. Então, eu pego na mão do RH e a gente vai saindo em todos os subsistemas de RH da empresa que ele está atuando, e a gente vai o quê? Fazendo exatamente análises aprofundadas sobre cada subsistema, ou quantos subsistemas estão desenvolvidos ou não. Não é, na verdade, uma aula de RH, não é isso, mas é exatamente trazer a perspectiva dele enquanto indivíduo para competências mais robustas, não só do ponto de vista das hard skills, mas também das soft skills, né? Então essa é a premissa. E aí, já posso compartilhar essa pesquisa? Eu tenho acesso, o Daniel, para compartilhar? Normal? Tem autorização prévia? Eu acredito que sim, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar, então. Você consegue ver o botãozinho de tela, apresentar agora? Deixa eu... Isso. Funcionou. Sua tela está no ar. Vocês Sua estão vendo a janela, minha tela sua já? tela inteira. O Maravilha. monitor inteiro. Então, deixa eu compartilhar só a tela, para a gente não ter... Isso. Para de compartilhar tudo de janela. Vocês estão vendo a minha tela? Está no seu navegador. Na sua tela de Meets. Ué. Tenta a janela, né? O Meet, às vezes, tem um probleminha de acesso. Ele está pegando agora tudo do seu computador. E agora? Agora está no PowerPoint. Maravilha. Então, gente, vamos começar a aprofundar aí os dados da pesquisa. Qualquer intervenção ou dúvida que vocês Perfeito. venham a ter, por favor, Thaís e Fabiana, se vocês também quiserem fazer intervenções, né, e a gente fazer essa apresentação a 6 mãos, ou enfim, e com a colaboração das pessoas que estão presentes, né, é sempre um prazer, e a gente vai estar conduzindo aqui de uma melhor forma para a gente poder conhecer esses dados de pesquisa. Então, essa comunidade RH em transformação, aqueles que tiverem interesse, a gente vai passar o QR Code ao final, aqueles que quiserem participar, também podem me procurar nas redes sociais, ou até mesmo através do QR Code, entrar na comunidade, serão muito bem-vindos, né? E o que a gente objetiva com essa comunidade é desenvolver o profissional de RH e da economia, né, de Pernambuco,
né? Esse espaço ele foi criado para profissionais de recursos humanos que buscam discutir, compartilhar insights sobre as tendências, desafios e inovações que estão moldando o futuro do RH. E aí a gente vai explorar algumas mudanças, né, nesse cenário empresarial, as tecnologias emergentes, estratégias de gestão de pessoas e as melhores práticas para impulsionar a transformação organizacional, né, com muitas novidades, né? E aí eu vou já seguir aqui direto para o nosso objetivo. A nossa estrutura de comunidade ela é dividida em 5 grupos, né? O grupo de atração de talentos, grupo de desenvolvimento de talentos, engajamento e retenção, cargos e remuneração e departamento pessoal. E a gente trouxe aí os grupos temáticos de maior interesse. Evidentemente que a gente vai trazer outros grupos, vamos abrir outros grupos, e tem várias outras ideias que estão surgindo aí para o decorrer do ano 2024, tá? E a gente já entra na pesquisa do perfil do profissional de RH Pernambuco, um panorama sobre admissão, demissão e carreira, com 252 respondentes, tá? O primeiro dado que nós chegamos aí, para vocês, é a configuração, a caracterização do sexo, ou seja, 90,8% dos respondentes são do sexo feminino, né? Isso para nós nos chamou muita atenção, em especial para mim, apesar de já saber dessa realidade, né? Apenas aí 10% ou 9,2% são do sexo masculino. E a gente já pode entender que é uma área bastante restrita, né, ao sexo masculino. E aí falar, não é o mais importante a gente falar aqui de feminismo ou de qualquer outra coisa, de machismo, não é esse o intuito, mas veja como a gente prega, como existem alguns preconceitos, né, não só da perspectiva de outros temas nas empresas, mas em especial dentro do recursos humanos, aonde a gente percebe aí uma configuração 100% do sexo feminino. E aí a gente pode se questionar, mas espera aí, será que não tem profissionais de RH do sexo masculino? Na verdade, pesquisas nos apontam tendências, né? E aí, claro que a gente tem uma margem para cima ou para baixo de desvio de resultados, mas que no fundo, isso mostra para nós que existe um preconceito, né, dos RHs em relação ao sexo masculino, ou seja, desse sexo participar do mercado de trabalho como um todo, principalmente quando envolve aí a temática recursos humanos, né? E aí cabe a gente a refletir sobre que a gente está tendo aí preconceitos, né, se debruçando na quebra de alguns preconceitos sociais, como o etarismo, né, como o gênero, como a perspectiva... vocês me ouvem? Sim, Normalmente. Tá tudo bem, né? O áudio que deu um barulhozinho aqui, eu achei que havia caído. Não, tá ok, tudo certo. Normal. Maravilha. E aí a gente tem aí a perspectiva de vários, né, preconceitos, nós estamos lidando com eles, né, socialmente falando, dentro do processo evolutivo social, que é a perspectiva do etarismo, do gênero, de outros mais, né, da maternidade, de outros mais preconceitos afora, mas que esse nunca havia sido discutido ou percebido sequer, né, pelos recursos humanos em relação a essa presença masculina dentro dos RHs. Vamos adiante? Outro dado que nós tivemos da pesquisa foi a idade desses profissionais. Olha só, 52% dos respondentes da nossa pesquisa, mais da metade dos respondentes, estão entre 36 e 45 anos. Ou seja, é uma amostra de profissionais, aparentemente, de profissionais mais maduros, mais experientes na área de RH, em função da cronologia da idade. Quando a gente fala de 36 a 45 anos, nós estamos falando de uma etapa de carreira que ela sai da consolidação para a revitalização da carreira, né? Existem 4 ciclos de carreira profissional que qualquer um de nós vivencia. E esse profissional de 36 a 45 anos está já exatamente nesta fase, de consolidação e revitalização, e o que é que ele tem que fazer nestas fases, né? E aí o que é que a gente tem aí? Uma caracterização de respondentes muito fortemente mais experientes. Se a gente for entender uma pessoa de 36 a 45 anos, provavelmente esse profissional ou está no nível de coordenação, ou está no nível gerencial, ou deveria estar no nível gerencial, em termos de cronologia de idade. Claro que vai depender do limiar de ambição e desejo e interesse de cada um em progredir ou não na carreira, né? Mas guardem essa idade entre 36 a 45 anos, que nos traz aí, possivelmente, um grau de maturidade, né, de atuação profissional na carreira. Outro dado que a gente trouxe, que configura aí os pesquisados, o perfil do pesquisado, foi a escolaridade. 48% dos respondentes têm pós-graduação e apenas 27,6% têm MBA em gestão de negócios, ou gestão empresarial, ou gestão como um todo. Veja,
48% dos respondentes têm pós-graduação, mais da metade, né? Metade aí não tem, veja, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma perspectiva de 26,7% apenas tem um MBA. E veja, e a gente começa a entender o grande dilema, o que é que vem primeiro na carreira. Outro dia eu recebi um cliente fazendo mestrado, e aí eu disse para ele, veja, eu disse, o que é que você pretende fazer com mestrado? Ele disse, olha, eu achei que com o mestrado eu ia bombar no mercado de trabalho, e ia ganhar mais, ia assumir cargos maiores. Eu fiz isso, eu te disser que isso não vai acontecer, né? E aí ele parou e disse assim, mas Bruno, como assim? Eu fiz, veja, essa não era a prioridade da sua carreira, né? E aí a gente está vivendo um turbilhão de pressões do sistema educacional, de que isso é prioridade, que isso é moda, que isso é tendência, que isso é aquilo. Veja, a gente está sendo sugado, de modo geral, por esse sistema, aonde ele imprime o que é prioridade e a gente se perde nessa jornada, porque o consumo se torna prioridade e aí as instituições de ensino viraram grandes indústrias, a gente sabe disso, né? E muitos profissionais estão investindo tempo, energia e dinheiro em qualificações que não são adequadas à sua carreira. E como falar daqueles profissionais de 35 a 46 anos, em média, 36 a 45 anos, que não têm MBA? Como é que esses profissionais podem atuar de forma estratégica? Vejam, e a gente começa a refletir sobre essa perspectiva. Indo mais à frente, a gente descobriu que praticamente 34,7% dos nossos respondentes atuam no segmento de serviço, né? A gente focou aí nos diversos serviços, segmentos econômicos, e a gente percebeu claramente que 34%, ou seja, um terço dos respondentes estão configurados no serviço, né? É o que move aí, dentro de uma perspectiva mais ampla do nosso resultado. A indústria vem em seguida com o comércio e logo em seguida vem aí a perspectiva de outros segmentos, às vezes o público, o terceiro setor, etc., configurado na própria pesquisa, tá? Quando a gente sai do segmento econômico, a gente vai para o nível hierárquico. E olha só que dado interessante. 64% dos respondentes ocupam cargo de liderança. Ou seja, quase 70% estão ocupando um cargo de liderança. Se lembrem da faixa de idade, 36 a 45, e lembrem-se também deste número. Como é que quase 70% estão em cargos de liderança e como é que está sendo a atuação desse profissional no mercado de trabalho? Olhem bem. Depois, a gente evoluiu e a gente vai aí para uma área de formação. 87,7% dos respondentes são graduados em psicologia, administração ou RH. Veja, e eu respirei nesse momento de forma muito, como administrador que sou de base, eu fiquei muito satisfeito em ver esse resultado, porque ainda assim existe, não é que profissionais de outras áreas não possam atuar na área de RH. Eu acho que a gente pode sim ter uma equipe multidisciplinar. Mas quem está à frente de uma liderança de recursos humanos, esse profissional tem que ter muita propriedade sobre os aspectos de gestão, né? Entender só do mundo de pessoas e das competências e das personalidades, né, dos testes e dessa configuração não garante que eu consiga fazer uma gestão de RH estruturada, porque RH é uma ciência que vem oriunda da administração, né? E é muito importante que a gente entenda, por favor, gente, não me entenda como categorista ou, né, determinados brigando por classes profissionais, não é essa a fala, mas muito mais a gente entender que é uma área de gestão, é uma área que respinga sobre o mundo dos negócios, né? E, na verdade, quando a gente vai para a função do RH, é exatamente mobilização em função da atração, do desenvolvimento e da retenção de talentos de um ambiente organizacional, independente qual é a natureza desse organismo vivo, seja uma indústria, uma entidade do terceiro setor, um comércio ou qualquer outra área. Então, eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? Felizmente ou infelizmente, nós temos administradores bem preparados, outros não, como a gente também tem muitos psicólogos bem preparados e outros não. Enfim, faz parte, né, de qualquer carreira, de qualquer área profissional, a gente lidar com todos esses desafios, né, do que essa área de formação proporciona. Então, 87% aí é um percentual bem alto, né, e aproxima para uma realidade mercadológica de RH favorável, eu entendo assim,
para que a gente possa sustentar esse processo e fazer com que esse segmento, essa carreira se desenvolva, né? Status empregatício. Vejam só o que a gente acabou de entender. 80,6% dos respondentes estão empregados. Olhem só. Para nós, isso é muito significativo, apesar de ter encontrado 20% fora do mercado, mas a gente pode entender, né, lá na frente, provavelmente por que esses 20% estão fora do mercado. E a gente começa a se questionar, para nós, enquanto profissionais de RH, eu estou dentro ou eu estou fora? O que é que me faz estar dentro? E o que é que me faz estar fora? Será que nós estamos conduzindo a nossa carreira profissional de recursos humanos da forma adequada, né? E aí, outro dia eu recebi uma cliente, do Rio de Janeiro, inclusive, ela atua na área de RH, e ela simplesmente tem 17 anos de RH, e ela sempre trabalhou com TID, com treinamento e desenvolvimento. E aí, vejam, a primeira pergunta que eu fiz para ela, veja, quando a gente atua numa área financeira, eu sou um profissional de finanças e atuo numa área financeira, e eu simplesmente atuo somente com contas a pagar, ou com contas a receber, ou fluxo de caixa, ou algum processo específico, apenas um processo. O que eu faço com a minha carreira? Eu amplio a empregabilidade ou eu limito a minha empregabilidade? E ela parou e disse assim, Bruno, eu acho que limita e muito. Eu fiz, e o que seria de um profissional de RH que só tem vivência com TID? E aí ela disse, veja, eu acho que eu estou limitando a minha carreira, porque eu estou enveredando para uma carreira especialista. E vai chegar um momento que, em função da minha idade cronológica, eu vou chegar num patamar de desenvolvimento que eu não vou conseguir aumentar a minha capacidade de produção de salário maiores, porque somente em grandes empresas eu tenho gerente de TID, né? Somente em grandes empresas, em grandes multinacionais, a gente tem gestores de processos de determinados subsistemas de RH, e automaticamente eu não vou ter como ascender facilmente na minha carreira. E eu começo a ficar muito caro. Eu digo, então, agora o que a gente tem que fazer com essa carreira? Ela disse, Bruno, eu preciso agora aprender os outros subsistemas de RH, aprender cargos e salários, aprender clima e cultura, aprender desempenho, aprender todos os subsistemas de RH que me tirem do subsistema TID. Eu fiz sim, naturalmente, se isso for importante para você, é um caminho muito saudável que você vai percorrer, né? Porque, veja, um subsistema ele não consegue viver sozinho em detrimento dos outros. E eu acabo ficando dono de um processo. Veja como essa carreira é frágil, né? E aí a gente pôde entender, né, dentro do planejamento de carreira dela, que ela precisava realmente atuar frente a outros subsistemas e buscar essa construção desse saber generalista e principalmente de aprofundar. Bruno, mas eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu não sei isso aqui não adianta, não entra na minha cabeça. Veja, não é uma necessidade de entrar na cabeça ou não. É muito mais uma necessidade mercadológica da gente se transformar, se você quiser, evidentemente, se transformar num profissional completo enquanto recursos humanos, né? E aí a gente começa a falar sobre os subsistemas de RH. Vocês vão ver na pesquisa os resultados do nível de conhecimento dos profissionais de RH em relação aos subsistemas de recursos humanos. E a gente vai ter descobertas aí muito positivas para a gente poder discutir logo em seguida e debater esse tema. Então, grande parte dos profissionais aí estão empregados. Tempo de carreira. 56,10% dos respondentes têm acima de 12 anos de tempo de carreira. Se ele tem 12 anos em média, estimamos que ele hoje está numa posição de coordenação ou supervisão, em média, né? Nós estamos falando 18 um nível gerencial, 12 anos um nível de coordenação, veja, e aí a gente começa a tentar, na verdade, entender a cronologia desse tempo de carreira versus, né, o nível hierárquico que ele assume, mas a gente já viu que eles ocupam posições de liderança, grande parte dos respondentes. Então a gente pode entender aí que esses profissionais, metade dessa população tem um bom tempo de experiência. Veja, né, acima de 12 anos, nós temos aí uma configuração bem representativa em termos de experiência, né? Vamos adiante. Quantidade de empregos que esses profissionais tiveram durante a carreira até hoje, né? 40,8% dos respondentes teve
acima de 5 empregos. Ou seja, a gente pode entender que dentro de uma carreira de um tempo médio de 12 anos de experiência, eu tive 5 empregos, eu tive aí um tempo médio de 2 anos, alguma coisa, de tempo em cada empresa. 2 anos, uma estimativa média, veja, para cada vivência de emprego que eu tive na minha carreira, né? E aí a gente precisa entender, tá, esse tempo é um tempo legal, é um tempo não tão produtivo. 2 anos, se eu ocupo um nível gerencial, será que deu tempo de fazer um trabalho de RH numa empresa? Vejam, né? Eu costumo entrevistar gerentes diariamente e simplesmente, quando a gente vê um gestor que passou 2 anos numa empresa, ele, primeiro ano, ele conheceu os processos da empresa, segundo ano, ele começou a promover melhorias e saiu. Deu tempo ele trazer algum resultado para o negócio? Provavelmente não. E aí a gente começa a refletir sobre essa sustentação de carreira, né? O quanto eu consegui me sustentar nessas empresas, e aí vem aquele conflito daquela minha cliente que ela dizia assim, mas eu quero trabalhar numa empresa, eu quero fazer que a minha empresa tenha um RH estratégico. Veja, eu quero que o meu RH seja estratégico, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? E ao mesmo tempo, o que a gente precisa implantar, ou seja, para tornar esse RH um pouco mais estratégico? E aí, quantidade de pedidos de demissão. 44,9% dos respondentes pediram demissão de 0 a 1 vez. Opa! Metade da nossa população dos respondentes pediram demissão ao menos uma vez. E olhem o cenário seguinte. Quantidade de vezes que foi demitido. 60% foram demitidos de 0 a 1 vez. Veja, que reflexão a gente faz sobre esse processo de pedir para sair ou de ser demitido, né? Se a gente pegar aquelas 5 vezes que eu passei numa empresa, fui demitido uma vez, 0 a 1, né? E ao mesmo tempo eu pedi demissão de 0 a 1, né? E aí a gente pode começar a perceber se isso tem a ver com o grau de empregabilidade desses profissionais, né? Porque nós tivemos aqui, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, acima de 5. Vejam isso aqui, como tem uma representação, né, significativa. Tá? E quando a gente vai para o olhar das quantas vezes ele foi demitido, veja, 33% mais 26, a gente teve aí 60,2% de 0 a 1, e olha só, 30 e poucos por cento, né, 40%, melhor dizer quase, foram demitidos acima de 2 vezes. 2, 3, 4, acima de 5, 5 ou acima de 5 vezes. Em 5 anos. Vejam. Né? Então, isso tudo reflete, vocês vão entender o porquê desse movimento mercadológico de demissão, de tempo de experiência, de qualificações, juntar esse grande quebra-cabeça para a gente poder concluir algumas coisas importantes do que está provocando, provavelmente, esse processo demissional nos profissionais em específicos de recursos humanos, né? Vamos para o tipo de vínculo. 76,5% dos respondentes têm regime atual CLT. Olha só, praticamente o mercado, a gente já falou do gig economy lá no comecinho do nosso encontro, a gente pode entender que quase aí 30% dos profissionais de RH estão já, né, em outros regimes de contratação. Né? É um consultor, é um prestador de serviço, é um consultor interno, enfim, e a gente pode entender que essa perspectiva ela já é uma crescente na área de recursos humanos. Então, RHs, por favor, não se sintam amedrontados se receberam uma proposta para ser um supervisor, uma coordenação como prestador de serviço, que é mais que natural. E isso já está começando a acontecer em outras áreas, claro que em algumas áreas mais, em outras menos, mas é algo muito comum dentro da nova perspectiva do mundo do trabalho atual. Então, inclusive, é uma tendência que veio para ficar já há alguns anos no Brasil e vai se fortalecer ainda mais, claro que depende do porte das empresas, das condições jurídicas que as empresas têm, do apoio jurídico para não criar passivos trabalhistas, mas tem aí uma forte tendência nessa perspectiva, né? E aí o que é que a gente começou a aprofundar? Aí a gente entendeu um pouco do perfil do respondente. Quando a gente começou a trazer esse conhecimento
a mensurar o nível de conhecimento técnico desses profissionais, a gente descobriu aí uma coisa muito importante. A gente pensou em trazer os principais subsistemas de RH, recrutamento e seleção, clima, TID, planejamento estratégico, indicadores de RH, comunicação interna do marketing, desempenho, competências, cargos, carreiras e remuneração. E a gente percebeu aí que 56,10% dos respondentes têm conhecimento avançado. A pergunta é, quais os conhecimentos que você considera ter avançado? E eles responderam, recrutamento e seleção, clima e TID. Vejam, esses são os conhecimentos mais avançados. Tá? E aí a gente começa a entrar naquela perspectiva, né, do conhecimento integrado dos subsistemas. Como é que eu sou um profissional de RH com 12 anos de experiência, com 35 a 46 anos, ao mesmo tempo ocupo um cargo de liderança e não conheço ou conheço superficialmente esses subsistemas? E a gente começou a discutir lá no nosso encontro presencial que o cargos, carreiras e salários é um subsistema principal, porque é o desenho do organograma da empresa, ao mesmo tempo define as regras de recrutamento e seleção bem delineadas, ao mesmo tempo é o que mensura a retenção dos talentos, é o que promove a avaliação de desempenho para poder treinar e, ao mesmo tempo, gera os indicadores de RH. Vejam, está aqui representado por 7,5%. E aí a gente começa a pensar assim, tá, mas então, se eu não tenho conhecimento avançado em cargos e salários, como é que eu descrevi um cargo para recrutar bem? Como é que eu defini as competências comportamentais se a gestão de competências está aqui no 10.2? Vejam. E eu estou treinando esses colaboradores baseado em que matriz de treinamento de competências? Se eu provavelmente não defini essas competências de forma estruturada. Então, a gente começa a trazer para a gente refletir e discutir depois, quando a gente abrir em grupo, como é que esses RHs estão verdadeiramente atuando. E aí nós já descobrimos, naturalmente, é de praxe no mercado, que esses profissionais estão sendo extremamente operacionais. Treina, recruta. Treina, recruta. Uma vez ou outra faz uma avaliação de clima. Show. Mas e aí? O quanto esse RH verdadeiramente está sendo estratégico? Né? Quando a gente define competências de um determinado cargo, para a gente pensar, a gente não tem que olhar para o indivíduo, a gente tem que olhar para a representatividade deste cargo na estrutura organizacional. E aí a gente consegue desenhar quais são as competências comportamentais que ele vai ter em função da alocação deste cargo nessa estrutura. Mas como é que eu defino competências comportamentais para recrutar se o conhecimento de cargos, carreiras, salários e de gestão por competências não existe? E aí a gente começa exatamente a encontrar aí um resultado que vocês vão concluir o raciocínio no próximo slide. Conhecimento intermediário. 59% dos respondentes têm conhecimento intermediário em cargos, carreiras e salários e remuneração, planejamento estratégico, indicadores de RH e gestão por competência. Tudo que estava no final do slide avançado, do conhecimento avançado no slide anterior, veio para o conhecimento intermediário. E olhem o terceiro slide, para a gente poder tirar as nossas conclusões. Não tem domínio. 71% dos respondentes não têm domínio em plano de cargos, carreiras e salários, desempenho, gestão de desempenho, gestão por competências e planejamento, indicadores de RH. Isso tudo é o que rege a estratégia de qualquer recurso humanos dentro de qualquer negócio. E aí a gente parte para a seguinte pergunta: que RH eu quero ser? Que profissional de recursos humanos eu quero ser? Será que nós, enquanto profissionais de recursos humanos, que nós estamos sendo expulsos do mercado, que não conseguimos nos recolocar,
que não conseguimos nos manter empregável no mundo CLT, no mercado formal. É por que razão? Só porque eu não quero estar no mercado formal por simplesmente ter uma carreira autônoma liberal? Não, muitas vezes esses profissionais foram expulsos do mercado de trabalho, entre aspas, por estarem com uma carreira comprometida em termos de conhecimento técnico. E não só falando das hard skills, mas muitas vezes também com dificuldade de desenvolvimento das suas soft skills, da sua conjuntura comportamental, frente às suas próprias questões em relação à sua subjetividade. Né? E a gente volta para aquela preocupação lá atrás, e quem está cuidando desses RHs? Ninguém cuida desses RHs, porque a gente cuida de todo o desenvolvimento da empresa, de todos os colaboradores, de toda a estrutura, dos diretores, muitas vezes, e quem está cuidando do desenvolvimento desse profissional de recursos humanos? Né? Ele é humano também, ele está dentro desse sistema, ele precisa de desenvolvimento. Né? E aí, claro, muitos profissionais de RH, infelizmente eu tenho que trazer isso para a gente refletir também, escolhem não se desenvolver porque eles terão muito trabalho e muita cobrança. Né? E aí vem esse distanciamento do mundo da gestão. Né? Porque a gente sabe que o mundo organizacional, enquanto área, né, de atuação, principalmente feita a psicologia organizacional, é uma área bastante, que exige bastante, né, do profissional em si. Então, às vezes, é melhor ser só um recrutamento e seleção, uma cultura e clima, um T&D, que, na verdade, né, como é que eu monto uma estrutura de treinamento e desenvolvimento se isso não está linkado com a estratégia do negócio e, ao mesmo tempo, com o planejamento estratégico e com a gestão de competências e com a gestão de desempenho e com a estrutura de cargos e salários? Ou seja, a gente entra na esfera de treinamentos que são investidos pelos RHs. Outro dia eu recebi um convite para dar uma palestra num hospital, e eu fui dessa palestra, que era sobre soft skills. E aí eu perguntei para o RH, você mapeia as competências dos seus colaboradores periodicamente? E vocês têm algum sistema de avaliação de desempenho? Ou, ao mesmo tempo, uma gestão de competências estruturadas para cada nível hierárquico, para cada cargo, para cada departamento? E eles disseram assim, não, nós não temos. Eu escutei, calado fiquei, e eu fui falar sobre soft skills nessa empresa. Imaginem a gente querer desenvolver profissionais, falar de soft skills, se eu não ofereço uma estrutura para que esse indivíduo se desenvolva ou se aprimore, ou tenha possibilidade de encarreiramento, ao mesmo tempo de avaliação do seu próprio desempenho. Esse treinamento ele se perde, aquela palestra que eu recebi, um valor financeiro inclusive interessante, se perdeu nesse processo. Mas infelizmente eu fui convidado, aceitei, fiz o meu papel, cumpri muito bem com o meu papel, mas veja, automaticamente a gente tem aí uma grande fragilidade, onde a gente percebe RHs investindo em treinamento, em cursos da moda, em treinamentos de motivação, não que eu não acredite, existem treinamentos motivacionais fantásticos, mas que a gente pode entender que isso muitas vezes está desconectado de um subsistema e, consequentemente, reverberando em toda a companhia, porque a empresa está usando o dinheiro e a gente não vai surtir, não vai ter o efeito que esse treinamento pode trazer para essas equipes. Né? A gente acha que está fazendo uma excelente ação. E aí, quando a gente para nesse slide, né, 71% não tem domínio, eu diria que esses aqui são os principais subsistemas de RH que sustentam e fazem qualquer RH ser estratégico. Se o RH ele não tem isso aqui desenhado, definido, estruturado, ele automaticamente não consegue ser estratégico. E por ele não conseguir ser estratégico, ele não consegue ganhar salários melhores. E por ele não conseguir trazer salários, conquistar salários melhores, ele acaba não dando o resultado que a empresa deseja. E, consequentemente, o papel do RH entra em colapso e em risco. E é por isso que muitos RHs estão na posição de RH, de gestores de RH, mas não estão atuando devidamente como gestores de RH. Evoluindo na nossa pesquisa, motivos para aceitar um emprego. Vejam que 44% leva os motivos maiores, que levam um RH a aceitar uma proposta de emprego, é o plano de cargos e salários. Mas espera aí, ele prioriza a empresa ter um plano de cargos e salários robusto, mas é o que ele tem menor domínio. Como assim? Como é que eu, enquanto profissional, exijo um salário
para uma perspectiva mercadológica que atenda aos meus anseios enquanto profissional no mercado, se eu não ofereço uma estrutura de cargos e salários, é o conhecimento que eu tenho menos domínio para oferecer isso aos meus colaboradores. Ou seja, existe uma faca de dois gumes para toda essa perspectiva. Como é que eu exijo, mas eu não ofereço para os meus colaboradores? Por ser um tema que eu tenho menor domínio do ponto de vista da gestão, né? E a gente vai adiante. O motivo pelo qual foi contratado, 62,6% dos respondentes foram contratados para um cargo novo ou preencher vaga de alguém que pediu demissão. Olha só, 62,6% foram contratados para um cargo novo, abriu um novo cargo. Ou seja, o que isso significa? Que o mercado está exigindo os RHs, exigindo que novos departamentos de RH sejam implantados, né? E, por outro lado, 23,2% para preencher uma vaga de alguém que pediu demissão. Ou seja, nós temos um mercado aquecido, nós temos 40% aceitando cargos novos dentro das empresas. Para nós RH, isso se chama oportunidades mercadológicas, mas a gente precisa estar preparado para entrar nessas empresas e manter nelas e fazer um bom trabalho, né? Senão não há sustentação. E aí vamos adiante. Nível de língua inglesa, 80,6% tem nível básico de inglês. Vejam isso. Esse, para mim, é um retrato muito significativo. 80,6% tem um nível básico de inglês. A gente não tem aí um nível intermediário, não chega nem a 20%, gente. Somente a 13%. Né? E como é que eu construo uma carreira para ser um RH de uma grande multinacional? Como é que eu chego até as grandes empresas? Isso muito fala quando a nossa carreira é regida e a gente acaba entrando em empresas familiares, empresas de pequeno porte. Vou trazer aqui uma grande reflexão sobre isso. Empresas de pequeno porte, respondam só se empresas de pequeno e médio porte contratam pessoas mais ou menos qualificadas, na opinião de vocês. Empresas de médio porte contratam pessoas mais ou menos qualificadas. Mais qualificadas. Né? Empresas de pequeno e médio porte contratam pessoas menos qualificadas. Menos qualificadas porque o poder é centralizado. Exatamente. E aí eles não querem pessoas melhores do que eles porque os donos podem perder o poder. Exato. Empresas de grande porte contratam pessoas mais ou menos qualificadas. Mais qualificadas porque o poder é descentralizado, ou seja, eu preciso descentralizar para pessoas competentes. E aí a gente precisa refletir sobre a minha carreira de recursos humanos está indo para pequenas empresas ou médias empresas ou grandes empresas. E isso fala muito sobre como está a nossa carreira. Né? Outro dia eu recebi uma RH e simplesmente eu perguntei para ela assim, nós temos aqui há 13 anos que você está indo sempre trabalhar em empresas de pequeno e médio porte. A que você atribui isso? Ela disse, não tenho a menor ideia, Bruno, do que está acontecendo com a minha carreira. Eu só sei que eu não consigo mais durar em nenhuma empresa. Eu passo um ano e meio, saio, passo um ano e meio, saio. Eu digo, mas o que está acontecendo? Vamos refletir um pouco sobre isso. E aí, simplesmente, a gente entendeu que a qualificação dela estava completamente equivocada. A gente percebeu que as habilidades comportamentais dela não eram as melhores do ponto de vista para o cargo que ela ocupava. E aí a gente conseguiu entender claramente que a carreira dela estava pedindo socorro há anos. E ela não estava ciente disso. E aí, veja, eu sou RH, cuido do desenvolvimento das pessoas, promovo o desenvolvimento mercadológico, tenho as minhas questões pessoais, naturalmente, como todos nós temos. Mas primeiro eu tenho que fazer o dever de casa. Né? A grande referência que a gente tem da liderança referência, a liderança transformadora, é aquela que ajuda na transformação baseado na sua própria conjuntura como exemplo. Veja. Né? E aí a gente entendeu que a carreira dela já estava gritando há anos, socorro. Quantos profissionais chegam até mim com qualificações desalinhadas, frente à área de atuação e ao cargo que ocupa? Quantos profissionais chegam com uma carreira com muitas disfunções e rupturas na sua estrutura, enquanto carreira em si?
Quantos profissionais não reconhecem como estão suas habilidades, se suas habilidades estão alinhadas aos cargos que ocupam ou não? Eu não tenho que alinhar as minhas competências ao cargo que a empresa define. Eu tenho que alinhar as minhas competências ao cargo que eu exerço, independente de onde eu esteja. Porque é aí onde eu ganho empregabilidade de forma universal para a minha carreira. Né? O que é que o mercado espera de competências gerenciais? O que é que o mercado espera de um coordenador, de um supervisor? O que é que o mercado espera de um analista do ponto de vista comportamental? E veja, nós temos aí uma estrutura de competências que precisam entrar num processo de engrenagem e precisam fluir, precisam funcionar. E às vezes os profissionais não têm essa visão clara, né? E naturalmente, por isso que surgiu aí muitos profissionais da área de carreira nos últimos anos, mas infelizmente, né, como se prostituiu a profissão do coaching também, como se prostituiu também a outras profissões em outras áreas, mas a gente percebe que existem muitos consultores de carreira que estão vendendo apenas como fazer currículo e como fazer LinkedIn, e isso não é consultoria de carreira. Né? Consultoria de carreira vai além da análise do nosso próprio grau de empregabilidade frente à nossa área que a gente atua. Eu acho que alguém ligou o microfone, quer falar? Eu acho que foi só uma ativação do microfone, né? E aí, para a gente finalizando, a gestão de RH da sua empresa. Vejam o que a gente teve aí nessa pergunta. A gestão do RH da sua empresa, ela é o quê? Apenas 38,8% dos respondentes classificaram a gestão de RH da sua empresa estratégica. 38% que está naquela configuração de maior representatividade de 35 a 46 anos, em cargos de liderança, que entendem só de RS, TID e clima. Essa pergunta seria uma pergunta óbvia da gente ter esse resultado. Apenas 38,8% dos respondentes classificam a gestão de RH da sua empresa a gestão de RH da sua empresa estratégica. E aí, quem não está sendo estratégico? Esse profissional de recursos humanos. E ele está esperando que a empresa seja estratégica. Né? O que faz um departamento ser estratégico não é a empresa querer que esse departamento seja estratégico. É a atuação do profissional que torna esse departamento estratégico. Né? Quanto mais complexidade eu trabalho, quanto mais temas complexos e abordagens eu tenho dentro desse negócio de forma, né, diante da complexidade do RH dentro desse ambiente, quanto mais complexidade eu enfrento ou lido, eu automaticamente me torno cada vez mais estratégico. Né? Falar, por exemplo, de uma gestão de competências estruturadas alinhadas ao modelo de negócio. Ter um organograma que é revisitado periodicamente, porque a empresa passa por vários ciclos. A empresa, às vezes, a gente trabalha numa empresa, a empresa tem um organograma, e ela tem esse organograma para o resto da vida. E esse organograma não é revisitado periodicamente. As funções, os cargos, a estruturação das lideranças, departamentos, o que é que eu quero que esses departamentos sejam, quais os departamentos eu quero que sejam estratégicos, quais departamentos que eu quero que sejam de nível tático, enfim, né? E aí a empresa não tem uma trilha de carreira definida, né? A empresa também não tem uma prática de avaliação de desempenho para dar feedback aos seus colaboradores, treina, recruta, mas não tem feedback, não tem desempenho, veja. E aí a gente começa a entender o porquê que esses recursos humanos não conseguem, melhor dizer, serem estratégicos. E aí, para a gente finalizar os resultados da pesquisa, está chegando aí no meu tempo, faixa salarial. 75,50% dos respondentes ganham até R$9 mil. Ou seja, olha a defasagem do nosso salário na área de recursos humanos. Gente, nós precisamos mudar esta realidade. Nós somos uma área extremamente fundamental para o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento socioeconômico. E por que nós estamos ganhando R$9 mil? Até R$9 mil. Éramos para estar em salários de 12, 15, 16, 18 mil, mas nós não estamos fazendo valer esses salários. Vejam. Né? E aí a gente consegue entender por que muitos profissionais chegam nesse salário e são considerados caros e muitas vezes são demitidos. Porque não organizaram as suas carreiras e não atuaram de forma como poderiam atuar, né, estrategicamente nos negócios. Tá? A avaliação do salário atual, 87,70% acreditam ganhar salário similar
ou abaixo do mercado, ou seja, os profissionais de RH estão extremamente insatisfeitos com os seus salários. Mas o que é que eles estão fazendo para mudar essa realidade? Né? Onde é que eles precisam, que problemas eles precisam passar a resolver a partir de agora? Será que é olhar para as empresas e mudar de empresa? Será que é olhar para as empresas e simplesmente dizer assim, essa empresa não é estratégica? Ou revisitar as suas próprias competências, as suas próprias qualificações, as suas próprias habilidades comportamentais? Vejam, né? Ser estratégico está no pensar, no sentir e no agir. Da mesma forma que a gente tenta desenvolver gestores para serem estratégicos, a gente precisa fazer com que esse indivíduo ele evolua, saia do nível operacional para o nível tático, para o nível estratégico. E como a gente faz isso? Né? Existem técnicas para isso, existem metodologias para isso. Né? E a gente vai, para a finalização, eu não vou me ater a esses slides aqui no final, depois eu vou fornecer para a Fabiana e Thaís esses slides, para vocês poderem ver os outros detalhes da pesquisa, mas eu acho que a gente conseguiu transmitir a mensagem principal em função da hora, né, a gente vai até abrir, se possível, né, Fabiana e Thaís, para a gente discutir, debater alguma coisa. Não se preocupem quanto ao meu horário, eu estou disponível para o horário que o pessoal quiser interagir, mas eu não vou me ater a esses outros detalhes, porque a gente falou de pesquisa de clima, quanto a sua empresa aplica, planejamento estratégico, se a empresa tem organograma e descrição de cargos estruturados, se a empresa tem plano de cargos e salários, e a gente foi perguntando várias outras coisas importantes, né, dentro dessa pesquisa, tá bem? E aí, a gente finaliza aí. Eu também vou mandar para Fabiana e Thaís as pesquisas salariais de mercado, né? Nós trabalhamos com pesquisas salariais periódicas, a gente tem informações bastante interessantes na área de recursos humanos, a gente trabalha com pesquisas de todos os cargos, de todos os salários, de todos os níveis hierárquicos, de qualquer segmento econômico. Então, se vocês são RHs e trabalham aí querendo pesquisas salariais de mercado, a gente tem como municiar vocês para avaliar a tabela salarial de vocês, a gente tem consultorias de cargos e salários, consultorias de gestão de competência, enfim, todos os subsistemas de RH, por a gente ter sido Cato, evidentemente, né, nós temos ferramentas bastante robustas. Claro que depois que eu deixei de ser Cato, a gente acaba meio que dando a nossa cara a todos esses instrumentos, até por ter uma liberdade e uma autonomia maior, mas que não deixa de ser respaldados tecnicamente, né, baseado em teorias e, ao mesmo tempo, em novas perspectivas e abordagens metodológicas, para a gente poder apoiá-los à evolução, né, da gestão de recursos humanos, né. Tem vários projetos aí espalhados não só pelo Pernambuco, mas por vários outros estados, né, e a gente estabeleceu a tabela salarial na construção do Shopping Rio Mar, nós fizemos o plano de cargos salários da Copergás, nós fizemos o plano de cargos salários da Procuradoria-Geral de Pernambuco, nós fizemos a estruturação do RH, do JCPM, do Sistema Jornal do Grupo João Carlos Paz Mendonça, na época da venda do Itaú, do Bom Preço para o Itaú e do Bom Preço para o Walmart e do cartão Bom Preço para o Itaú, enfim, do Hipercar, melhor dizer. Então a gente acompanhou aí, temos vários projetos case, vários trabalhos desenvolvidos, né, todo esse período, né, projetos que a gente atende empresas de pequeno, de médio, de grande porte, né, nós não fazemos, né, referência somente a grandes porte, não, toda empresa tem o direito de ter um RH estruturado, e a gente democratiza esse processo, né, também em termos de orçamento e investimento, tá bem? E aí eu vou mandar depois essas realidades salariais, a gente fez uma pesquisa para cargos de analista sênior, para cargos de coordenador, para cargos de gerente, e aí vocês vão poder entender quantos salários vocês estão ganhando, né, frente ao cargo de vocês, e aí a gente pode, claro, descobrir que existem algumas disfunções, ou não, né, na nossa atuação profissional, e passar a corrigir essa rota, né, no planejamento de carreira de cada uma. Fabiana e Thaís, eu não sei se eu me estendi muito, chegamos aí zeradinho no tempo. Não, perfeito. Bruno, eu vou abrir o espaço aqui para quem quiser fazer perguntas, né? A gente sempre no final a gente deixa esse momento aberto, pessoal. Quem quiser, vai levantando aqui a mãozinha do Meet, que a gente vai contornando e costurando aqui esse bate-papo. Uma das percepções que eu acho que é super bacana quando você traz esses dados, Bruno, é a questão de inquietação, né, do profissional que a gente precisa gerar. Às vezes, de primeiro momento, a gente se assusta um pouco com os dados, que são dados que foram coletados, principalmente aqui na nossa região, né? Então, quando a gente se depara com algumas situações, eu já tinha conhecido um pouco desses números que você tinha apresentado, e se a gente for
para o processo nu e cru, vamos dizer assim, a gente pega a realidade e diz, meu Deus, ou eu estou muito próximo ou estou muito distante, né? A gente tem um parâmetro de 8 ou 80. Mas quando a gente vai esmiuçando esse processo, a gente vai identificando uma oportunidade de fazer, de fato, um trabalho de uma orientação da nossa carreira. Né? Tanto você, como eu também faço esse tipo de trabalho, como tem outros profissionais que realizam. E aí, a gente fazendo esse trabalho, a gente consegue ter um mapeamento de parâmetros que muitas vezes a gente não tem. Ou a gente tem, enquanto profissional, com um meio, não estou dizendo como uma comunidade como essa ou como a sua, mas um meio que às vezes é tão restrito, às vezes eu estou dentro da minha empresa e eu só sei o que é parâmetro de RH aqui dentro desse meu universo. Né? Então, seja um universo de grandes empresas ou um universo de pequenas e médias, mas o que eu consigo me conectar é só com isso. E aí, quando a gente vai quebrando essas barreiras, né, através dessa conexão, né, desse processo de transformação que a gente realiza, né, com as comunidades, a gente vai identificando situações, seja numa posição autônoma ou não, ou uma seletista, enfim, o nível de função que você seja, de status, mas você vai começando a identificar, de fato, essas oportunidades. Né? Será que, de fato, o que eu tanto almejo, entrar numa multinacional, eu tenho um parâmetro que já está equalizado nesse processo? Né? Eu gostava muito de falar aquela, teu currículo está aqui lado a lado com o teu olho, né, que você vai estar o tempo inteiro olhando, você está bem, você está na sua empresa, mas você está avaliando ele perante o mercado? Você está se colocando ele à frente do que você quer? Se hoje eu estou numa posição de coordenação, eu quero chegar na de gerente, eu já tenho habilidades, né, competências, seja técnicas ou comportamentais, para assumir uma posição como essa, e esse processo vai desenvolvendo, né, vai impulsionando, né, o profissional a buscar, de fato, maior qualificação. E aí eu acredito muito que, como o universo, claro, quando a gente está falando um pouco mais de estratégia, a gente começa a ter esse olhar, debruçar um pouco mais esse olhar, mas o universo do RH, ele foi parametrizado que RH é gente, não mexe com números, né? Que mexia com números era outra área, então começa a se distanciar. E quando a gente hoje começa a olhar que RH é números, RH é gente, né? RH é recursos, RH é dinheiro também. E a gente precisa ter os dois parâmetros, a gente começa a entender que esse cenário não é um cenário que precisa estar distante, é um cenário que precisa estar muito próximo da nossa realidade. Então, assim, muitas vezes, degustar disso, às vezes, dói um pouco, mas eu acho que é extremamente importante a gente trazer e se munir de dados, né, e de fatos de situações, para a gente ter uma visão que aí eu posso traçar para a minha carreira, aí eu posso pegar, pensar e refletir, faz sentido, não faz sentido para mim, mas, de fato, a gente tem um leque de oportunidade de dizer assim, olha, não é um campo distante. O Bruno não trouxe dados de pessoas do Sul e Sudeste que têm outro tipo de parâmetro salarial, a média salarial é totalmente diferente, às vezes o nível de investimento, enfim. Não, é a gente com a gente mesmo, e aí? Nessa realidade, né? E aí eu queria deixar essa provocação, né, aqui dentro da comunidade, hoje na Oxente Class, como é que a gente está percebendo nesse cenário? Como é que a gente recebe tudo isso, né, nesse ponto, entendeu, Bruno? Sem dúvida. Vamos escutar o pessoal, né? Acho uma excelente oportunidade. Oi, Bruno, pessoal. Eu ia falar, mas acho que até a Fabi respondeu um pouquinho, que pensando no profissional hoje, né, cenário Pernambuco, que eu vejo também muita vaga aqui na parte de recrutamento, né, de seleção, é algo, quando eu sempre acompanho, tem bastante vaga. Como esse profissional, que normalmente fica tão focado ali na parte de recrutamento, ele começaria o passo inicial para se tornar estratégico? Seria se aprofundando na parte da descrição de cargos ou começaria com essa parte de dados, né? Trazendo ali dados relacionados à parte de recrutamento? Como você acha que seria interessante esse primeiro passo profissional? Maravilha, Laís. Veja, pela minha experiência com RH,
O que torna um RH estratégico é ele estar, na verdade, envolvido com atividades e contribuições mais relevantes para o negócio. Quando ele está lá no recrutamento e seleção, ele está tendo uma contribuição extremamente importante, porque ele está recrutando com assertividade para aquele cargo, para aquela vaga. Mas veja o olhar onde ele está concentrado, na ocupação e no preenchimento de uma vaga. Né? E aí a gente pode falar de contribuições muito maiores. Veja, vou fazer algumas perguntas para a gente pensar. Laís, você trabalha no RH, não é isso? Isso. Maravilha. Hoje, não precisa falar o nome da empresa para não expor, não. Né? Mas você trabalha no RH. Primeira pergunta que a gente pode fazer: o quanto eu estou envolvida com a estrutura do organograma? Eu contribuí com o organograma da empresa? O quanto eu contribuí para o processo estratégico em relação à tabela salarial que a empresa tem frente ao mercado, buscando uma maior atração? O quanto eu contribuí para um processo de T&D voltado para o plano de desenvolvimento e PDI dentro da gestão de competências que a empresa tem? Não, a empresa não tem gestão de competências. Como é que eu avalio? Como é que eu treino? Como é que eu elenco uma política de treinamento e desenvolvimento se eu não tenho uma gestão por competência estabelecida? Como é que eu elaboro um planejamento de treinamento se eu não tenho uma gestão de competências desenhada, né? Então, a gente começa a refletir o quanto, na verdade, nós estamos contribuindo efetivamente para o negócio em detrimento de um processo ou de uma atividade, e não nessa perspectiva macro, nessa perspectiva mais abrangente, nessa perspectiva sistêmica. Eu me fiz entender, era isso? Sim, deu sim. Que aí vem agora uma outra pergunta, que aí traz um pouquinho da minha realidade. Hoje, a minha organização ela não é daqui de Pernambuco, mas ela é muito dividida, né? Então, hoje temos uma área específica para a parte de benefícios, descrição de cargos e salários, uma área específica para treinamento, uma área específica para a parte de cultura, enfim. Tem lá todos os subsistemas. E aí eu sinto hoje uma dificuldade, pensando aqui como um profissional, né? De conhecer mais as outras áreas. Então, aí eu fico muito focada ali na parte de cultura, desempenho, né, avaliação de desempenho, outras ações também voltadas para o negócio, mas aí eu preciso sair muito dessa minha área para conhecer mais a parte de People Analytics, Compensation, que é algo que eu sinto para fazer entender mais sobre os outros subsistemas. Sim. Veja, a primeira perspectiva que nós temos aí é decisão em relação à própria carreira, né? Eu, de fato, permaneço nesta empresa que me limita a conhecer os departamentos. Eu já conversei com a minha gestora sobre essa perspectiva de mudar e fazer esse job rotation. Se não tiver essa perspectiva ou possibilidade, é pensar em sair deste ambiente, né? E aí, primeiro, eu olho para dentro, entendo as minhas possibilidades, mas se aquele ambiente não me pode oportunizar isso, e aí? Até quando eu vou ficar restrita a alguns subsistemas de RH e que não me dá uma visão generalista para possivelmente crescer? Veja, um coordenador de RH, um supervisor de RH, só se torna um gestor, um coordenador, um supervisor, um gerente, quando ele aglomera subsistemas, os seus subsistemas, a sua experiência nos demais subsistemas. E a gente entende muitas vezes porque determinado profissional só chegou numa supervisão porque ele só entende de RS e de TID e de clima, por exemplo. Ele não é um supervisor de RH, ele é um supervisor de 3 subsistemas. Né? Quando a gente fala de RH, é como se a gente tivesse um departamento financeiro. O departamento financeiro é composto de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, tesouraria, crédito, cobrança. Veja, eu vivi todos esses processos? Não, então não sou um gerente financeiro. Veja, né? Então a gente começa a perceber que isso pode ser um gargalo na carreira, e não só na sua, Laís, de vários outros profissionais, de várias outras áreas. E essas pessoas não estão conscientes disso. Outro dia eu recebi um profissional de contabilidade e simplesmente ele dizia assim: Bruno, eu trabalhei minha carreira inteira na área tributária, contabilidade tributária. Eu fiz, e agora? Você quer fazer o quê? Ele fez, eu não tenho ideia, eu quero controlar a área tributária, porque eu preciso de um emprego. Eu fiz, você está procurando um emprego ou uma carreira? Né? Ele disse, eu quero um emprego porque eu tenho minha subsistência, eu tenho minha economia familiar. Ok, depois que a gente buscar um emprego, você conseguiu um emprego, você quer uma carreira? Ele disse, quero, mas qual a diferença entre emprego e carreira? Eu fiz, o que você está disposto a se desenvolver? Até que ponto você está disposto a buscar o seu processo de desenvolvimento? E como a Fabiana bem colocou, é uma escolha puramente pessoal e intransferível. Né? E aí, o que eu quero fazer? E aí é muito importante, Laís, dar esse prazo. Até quando eu vou ficar nesta companhia frente a esse cenário?
primeiro tento as minhas possibilidades de verbalização para o meu gestor, para o meu chefe, trazendo aí a minha perspectiva do que eu desejo, evidentemente, para alinhar essas expectativas, mas se eu vi que não é possível, e se eu vi que realmente eu não fui bem percebido ou percebido, automaticamente eu preciso cuidar da minha carreira, porque é o único bem que nós temos, é o único patrimônio que nós temos, e é nosso, e não merece aí. Outro dia eu recebi outra cliente, Laís, ela dizia assim, Bruno, mas eu saí da empresa porque a empresa não me deu oportunidade de desenvolvimento. E eu tive que perguntar para esse profissional, e se a empresa nunca te der essa oportunidade de desenvolvimento, o que você vai fazer com a tua carreira? Né? Às vezes nós expectamos muito do outro, e quando a gente expecta do outro, a gente tira a responsabilidade da nossa mão, joga na mão do outro e nada acontece, porque nós não temos controle sobre isso. Veja. E aí isso tudo são gargalos que acabam ocorrendo, né, na nossa carreira. Perfeito. Já deu algumas coisinhas assim na cabeça, Bruno. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém, gente, queira perguntar alguma coisa? Podemos encerrar. Perfeito. Bruno, mais uma vez queria agradecer aí tua contribuição, conte conosco aqui dentro da comunidade do Oxente RH. Seja muito bem-vindo para contribuir sempre que precisar. Acho que, como eu falei, né, é um movimento de muita... a gente se inquietar para a gente, enquanto profissional de RH, se fortalecer nesse processo de área. Eu acredito muito no viés da comunidade, e na viés da comunidade o fortalecimento de uma forma colaborativa, em conjunto. Eu acredito muito que existe essência, cada um tem sua forma de se posicionar, de construir dentro da sua área de atuação, de contribuir. Então, é sempre muito bem-vindo a gente ter profissionais que possam agregar aqui e trazer para a gente inquietações, complementações, novidades, dentro do que a gente tem como objetivo aqui na Oxente Class. Ok? Muito obrigada, agradeço aqui todo mundo presente. A live ela vai ficar salva, gravada. Vamos tirar uma foto, né? Quem puder colocar a câmera aí, se já estiver disponível para a câmera, bota a câmera aí. Quem não puder, tudo bem, a gente entende. Mas a live fica gravada aí para quem tiver que quiser rever, ver de novo, ou não assistiu, tá tudo lá na nossa plataforma da comunidade do Oxente RH, tá bom? Bruno, obrigada, viu? Daniel, tu vai tirar a foto? Vou sim. Então vamos lá, vamos contar de 1 até 5. Tira foto, depois eu falo. Pode tirar foto, Daniel. Contar de 1 até 5. Quem tiver com a câmera ligada, olha para a câmera, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Foi. Perfeito. Diga lá, Bruno, deixe seu recado. Não, na verdade, só para deixar minhas redes sociais, eu vou projetar aqui rapidamente na tela. Perfeito. Eu acabei não deixando. Aquelas nem se preocupe que quiserem... também, Bruno, porque a gente manda no grupo lá o link já direto do seu Instagram, do seu LinkedIn, a gente facilita isso. E se você quiser, a gente manda o seu telefone também, fique à vontade. Que maravilha. Apareceu na tela as minhas redes sociais? Não. Ainda não. Eu acho que o compartilhamento, Daniel, sumiu aqui. Acho que não está autorizado. Não mexi em nada, professor. Não? Não. Aqui não está aparecendo mais. Qualquer coisa, Bruno, manda para a gente um print da sua tela que você queira passar, que eu compartilho para todo mundo, tá certo? Ótimo. Aqueles que quiserem acessar o Instagram é o Carreira com Bruno Cunha. O meu LinkedIn é Consultor de Carreira Bruno Cunha. E também tem o meu site, que é o carreiracombrunucunha.com.br. Eu fico à disposição de todos, né? Qualquer tipo de serviço ou de qualquer outra demanda. Eu acho que eu acabei de conseguir. Eita. Apareceu aí agora? Foi. Foi. Agora. E aí tem os QR Codes, tá bem? Aqueles que quiserem falar comigo no LinkedIn, tem o QR Code do LinkedIn, do Instagram, do Deezer, do Spotify, que são podcasts que eu tenho, e também tem o meu canal lá no WhatsApp. Né? Hoje eu tenho mais de 15 mil pessoas que me seguem em grupos de WhatsApp, tá? E nós temos também um grupo chamado Networking PE. É um grupo de networking categorizado por áreas profissionais. Então nós temos logística, produção, qualidade, finanças, RH,
Nós temos, acho que 13 ou 15 áreas no total, né? E é um grupo muito grande, e aí a gente categoriza esses grupos por área profissional. Então, querendo ter vagas de determinadas áreas, né, que vocês queiram divulgar nos grupos, fiquem à vontade, que a gente tem também aí a divulgação dessas vagas, ajudando aí os recrutadores a finalizar os seus processos. Tá bem? Bom, show de bola. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Estamos à disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Pessoal, muito obrigada. Né? Uma excelente noite. E até fevereiro com mais Oxente Class, que a gente tem muito mais aí para agregar para vocês, tá bom? Obrigada a todo mundo. Tchau, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.